Pois é, vários temas, assuntos foram abordados, discutidos com Flávio Bolsonaro nessa entrevista no programa Pânico. Depois ele atendeu, inclusive, a nossa reportagem, mas foi perguntado a ele também sobre o estado de saúde do pai, Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. Eu tive com meu pai ontem, foi muito rápido, 10, 15 minutos só. Assim, o cara, ele tem uma cabeça, né, muito forte, uma mentalidade muito forte, mas essa questão, desde que ele tomou a facada lá dada pelo ex-integrante do PSOL, a saúde dele nunca mais foi a mesma, Emília. Ele estava com bastante soluço, ele falava comigo com dificuldade de falar, inclusive, sabe quando você parece que está quase golfando de tanto soluço que ele estava naquela hora. Isso agora? Agora foi ontem. Hoje eu sei que antes de ir para cá eu falei com o advogado, tá lá um médico vendo como é que ele tá, se ele melhorou. Caramba. Então, um tratamento muito desumano está sendo dado por alguém que não merece passar pelo que está passando, alguém que foi condenado pelos seus próprios inimigos ali naquela turma no Supremo, e a cada dia que passa a população vê que ele está pagando um preço exatamente por não ter jogado um jogo sujo que algumas pessoas queriam que ele jogasse em Brasília. Pois é, a Flávio Bolsonaro mencionando a situação de saúde do pai, relatando as dificuldades, e chega a mencionar um tratamento desumano na avaliação dele, que estaria sendo dispensado ao seu pai, que cumpre a condenação na superintendência não mais na Superintendência da Polícia Federal, foi transferido para a Papudinha, depois de vários pedidos, inclusive. Mas há uma expectativa de que, de alguma maneira, a Justiça possa entender e mudar o regime de fechado para domiciliar. Você, Dávila, a questão que envolve a condenação de Jair Bolsonaro, a situação de saúde, esse é um ingrediente que também mexe com o eleitorado de Flávio Bolsonaro, né? Não acho que isso se tornará uma pauta recorrente, por exemplo, do programa eleitoral, mas isso está no imaginário coletivo de quem possivelmente votará em Flávio Bolsonaro, né? Mas este público que votará em Flávio Bolsonaro compreende que foi um julgamento injusto, que não seguiu o devido processo legal, que não teve direito à ampla defesa, que teve enormes violações, todas as violações aí na regra do Estado Democrático de Direito. Então, isso aí é dado. E a esquerda acredita que a condenação foi justa, porque golpismo não pode ser tolerado, e mesmo que houvesse abuso de alguns juízes, isto é fundamental para restabelecer a democracia no Brasil e acabar com qualquer forma de tentativa de golpe. Então, essas duas narrativas não mudarão durante a campanha política. Por isso, ficar batendo nesse ponto é pregar para convertido, porque aquele que vai votar em você acredita nisso, e aquele que não vai votar em você não acredita nisso. Então isso aí não ganha um voto. É hora de ganhar voto. Tem que ter discurso para ganhar voto. Discurso para ganhar voto é como é que nós vamos fazer a prosperidade voltar ao país, como é que nós vamos combater o crime organizado, como é que nós vamos reduzir a taxa de juros e ter responsabilidade fiscal para a gente tirar mais de 70 milhões de brasileiros da inadimplência. É isso que o povo quer ouvir na hora de votar. Então, eu entendo que esse tipo de tema, trazer no debate político, não agrega nenhum voto e é uma conversa apenas para reforçar o discurso para convertido. Por isso, é hora de um candidato, nesta altura do campeonato, que tem que diminuir rejeição, aumentar a sua base de apoiadores, focar nos assuntos que fazem a diferença no dia a dia para melhorar a vida do brasileiro. Não, faz todo o sentido a sua análise, viu, Dávila? Mas eu fico imaginando um eventual debate eleitoral. Você acha que o opositor não vai perguntar, se o senhor for eleito presidente da República, concederá ou não indulto presidencial, a graça presidencial a Jair Bolsonaro, seu pai? Isso provavelmente acontecerá, para deixá-lo, inclusive, numa situação delicada. Quer só fazer um complemento? Depois eu passo para o Mota. Vai lá. Sim, mas todos os candidatos já disseram que vão dar indulto a ele. Então, isso aí já está dito, já foi afirmado por todo mundo. Então, agora é focar nas questões importantes e não cair na armadilha dessas questões, que é falar para a militância, e o brasileiro vai ficar olhando e falando assim: e o meu bolso vazio? E eu que pago a taxa de imposto mais alta do mundo? E eu que tenho medo de sair à rua e que meu filho vai à escola de manhã pegar um ônibus e tomar um tiro? Essas são as preocupações reais que é preciso endereçar para ganhar aquele voto volátil que a cada eleição muda de lado.
Pois é, se adotar essa persona do candidato moderado, você acha que deveria passar reto por algumas questões talvez mais sensíveis, Mota? Bom, eu não sou estrategista político, eu não sou marqueteiro, não estou em posição de dar conselhos ao Flávio. Então isso aqui é meramente a minha opinião. Eu acho que não, porque o desafio de Flávio é conquistar aquele eleitor que não quer votar no candidato do governo, mas tem receio em votar em um candidato da extrema-direita, porque me contaram que ele é mau. Eu não gosto dessa estética da extrema-direita. E aí vem o Flávio, de banho tomado, com seu terno, cabelo penteado, né? As mães vão olhar para o Flávio e vão dizer, poxa, né? Poderia ser o meu genro, olha esse rapaz. É uma pessoa que você receberia na sua casa, para jantar ou para um almoço de domingo. Esse é o trabalho de Flávio. Esse é o grande desafio dele. Mas ele não pode apresentar esse novo Flávio negando aquilo que o trouxe até aqui. Ele não pode ser Flávio e deixar o sobrenome Bolsonaro de lado. É evidente que os principais apoiadores de Flávio Bolsonaro são apoiadores de Jair Bolsonaro e não estão inconformados com a situação a qual está submetido Jair Bolsonaro. É evidente que Flávio não pode deixar isso para lá ou varrer isso para baixo do tapete. Me parece evidente que isso tem que ser parte central da campanha dele. Tudo, Caniato, é a forma com a qual se diz as coisas. E, mais uma vez, o modelo é a turma da esquerda, que diz as maiores barbaridades, como se estivesse trazendo notícias maravilhosas para o país. Colocam em pauta os projetos mais absurdos, que significam ruína para muita gente, como se estivesse fazendo um favor para o povo. É o que o Dávila disse. O Dávila deu o resumo completo. Ganhar votos. Essa é a preocupação de Flávio Bolsonaro até o dia da eleição. No momento em que ele ganhar a eleição, aí vão surgir preocupações muito maiores. Mas até lá, é ganhar votos. Pois é, vou passar para o Musa também, mas Musa, queria só chamar a atenção de todos, porque Flávio também mencionou a situação do pai e a possibilidade de transferência ou a mudança de regime para domiciliar. Vamos acompanhar. Eu tive com meu pai ontem, foi muito rápido, 10, 15 minutos só. Assim, o cara, ele tem uma cabeça, né, muito forte, uma mentalidade muito forte. Mas essa questão, desde que ele tomou a facada lá dada por um ex-integrante do PSOL, a saúde dele nunca mais foi a mesma, Emília. Ele estava com bastante soluço, ele falava comigo, com dificuldade de falar, inclusive, sabe quando você parece que está quase golfando de tanto soluço que ele estava naquela hora. Isso agora? Agora foi ontem. Hoje eu sei que antes de vir para cá, eu falei com o advogado, tá lá um médico vendo como é que ele está, se ele melhorou. Então, um tratamento muito desumano está sendo dado por alguém que não merece passar pelo que está passando, alguém que foi condenado pelos seus próprios inimigos ali naquela turma no Supremo, e a cada dia que passa a população vê que ele está pagando um preço exatamente por não ter jogado um jogo sujo que algumas pessoas queriam que ele jogasse em Brasília. Bom, nós já vimos essa manifestação de Flávio Bolsonaro, tem uma outra que ele destaca a necessidade de transferência para a prisão domiciliar. Acho que agora está no ponto. Vamos acompanhar. Olha, se a gente for analisar o cenário ideal, não era nem para ele ter sido, né, condenado. Ele foi condenado pelos seus inimigos. É um processo completamente nulo, cheio de vícios. Por muito menos nós já vimos investigações inteiras serem anuladas. Mas já que chegou nessa atual situação, o mínimo que ele podia ter direito, como diz a lei, é estar numa domiciliar humanitária em função da sua idade, em função dos problemas de saúde que ele continua tendo lá onde ele se encontra. Não é um tratamento adequado que ele tenha, não por causa dos profissionais que estão lá, mas por causa das condições do local. Enfim, ele obviamente tem que estar com cuidados permanentes, seja cuidados técnicos, seja cuidado da família, e é isso que eu tenho a convicção que vai acontecer, se Deus quiser, no futuro muito próximo. É isso, expectativa de Flávio Bolsonaro, dizendo que o pai merece a conversão para a prisão domiciliar e dizendo que o processo foi julgado por inimigos. Essa é uma informação que ele também trouxe e compartilhou com os jornalistas no dia de hoje. Passar para o Bruno Manza fazer um combo dessa análise de Flávio Bolsonaro, a possibilidade de
conversão para a prisão domiciliar do pai, mas também a análise que ele faz sobre a situação de Jair Bolsonaro. De que maneira isso interfere também nas estratégias, na maneira como ele se relaciona com o tema em uma eventual campanha eleitoral, hein, Musa? Olha, sinceramente, eu acho que esse não será o tema da campanha, porque esse é algo que já gerou bastante controvérsia e bastante até rejeição. Como eu falei, o Mota comentou também, o grande objetivo dele aqui é captar leads, e leads na política representa votos, e ele precisa vencer aquela barreira. De fato, eu concordo com ele, o processo foi conduzido por inimigos de Jair Bolsonaro, eles são inimigos, todas as partes envolvidas, entre eles, claramente, aberto, público isso, e o processo foi carregado como é que chama? De problemas, de vícios, como ele mesmo colocou aqui, como a gente já enalteceu diversas vezes, onde o campo técnico foi deixado de lado e ficou carregado de dificuldades processuais, minimamente por dizer, até como advogados relatando que não tinham acesso aos autos. Como eu vou defender um meu cliente se eu não tenho acesso aos autos? Enfim, então, agora, isso já é passado. A questão é que ele precisa romper aquela barreira. Então, no meu entender, estou longe de ser estrategista em comunicação, minha área é o mercado financeiro e não isso, mas eu entendo que não é por aí que ele conquista esses leads, e sim derrubando aquela barreira por carregar o sobrenome do Bolsonaro, que, de novo, concordemos ou não, é uma realidade que ele precisa romper esse tipo de barreira, como eu mencionei no meu comentário anterior. Então, eu acho que não será por aí o discurso dele, a estratégia de campanha dele não será baseada nisso, mas sim num campo de menor polaridade, menor dureza, com firmeza, mas sem agredir, e partir para um campo técnico. Eu acho que é partir desse lado que a estratégia da campanha deve ser conduzida. E não por algo que não tem, ao menos durante a campanha, como ele mudar. Não é por aí. O voto de quem é do Jair Bolsonaro, de quem acha que ele foi injustiçado com esse processo e que não teve nenhum campo técnico, mas sim um viés carregado ao longo desse processo, o voto dessas pessoas, o Flávio já tem. Então, eu acho que ele precisa pegar desses outros que ficam ali em cima do muro e que tem aquela rejeição do próprio Bolsonaro. Portanto, eu acho que não será a estratégia da comunicação dele ao longo do processo, ao longo da campanha. É interessante essa análise, mas se adotar esse discurso mais técnico, Dávila, você não acha que poderá ter uma cobrança daqueles fiéis seguidores de Jair Bolsonaro? Você precisa falar do indulto presidencial. Queremos saber se o senhor... Me parece óbvio, né, que o filho faria isso para o pai. Mas você acha que a adoção de um discurso mais ameno não fará com que ele cause algum tipo de ruído com aquela base que ferrenhamente gosta de Jair Bolsonaro? Só uma introdução, Dávila. Não, nem precisa de 30 segundos, porque em 15 segundos a rede volta, e todos poderão acompanhar na íntegra a análise de Luiz Felipe Dávila sobre a maneira como o pré-candidato e depois o candidato Flávio Bolsonaro deverá se relacionar com temas sensíveis. Agora sim, a Rede Jovem Pan conectada aqui em Os Pingos nos Is, estamos repercutindo uma entrevista muito importante concedida hoje por Flávio Bolsonaro, tocou em vários temas, participou do Pânico aqui ao vivo, de meio-dia às 2h, e depois conversou com a nossa equipe de reportagem. Você, Dávila, como um pré-candidato com o sobrenome Bolsonaro deve se relacionar com essas temáticas mais sensíveis? Você antes disse... O objetivo é conquistar eleitores, conquistar votos. Então é preciso se afastar de alguns temas, mesmo quando são temas que agradam muito a determinado público? Não é afastar dos temas, é apenas não colocar esse tema como uma questão central, porque isso acaba fazendo com que os convertidos aplaudam e os indecisos não votem em você. Então precisa votar na pessoa. E campanha política não é hora de discurso técnico. Campanha política é hora de falar com o coração das pessoas, tem que tocar as pessoas. Discurso técnico é tiro no pé. Agrada jornalista, agrada intelectual, mas não agrada o eleitor comum, o eleitor médio. Então é hora de falar para o coração. E coração hoje tem a ver com esses dois lugares no corpo hoje que são muito afetados pelo brasileiro. Primeiro, o bolso. Está sendo muito afetado por um governo que cada vez cobra mais imposto, cada vez mete mais a mão no bolso de quem trabalha e empreende, cada vez cria mais dificuldade.
Esse brasileiro quer ver o Estado longe das costas dele para ele poder respirar, trabalhar, empreender e não acordar com medo que cada dia o governo inventa uma regra, intervém de um jeito o Estado e quer tirar aquilo que você ganhou, o suor do trabalho do seu empreendedorismo. Então, primeiro lugar muito sensível hoje ao brasileiro é o bolso. O segundo, Caniato, é o coração, é o medo de sair às ruas, o medo de viver em cidades violentas, o medo de ver esse narcotráfico crescendo, tomando conta do Brasil e cada vez mais de tudo, da justiça, de controle de território, tirando o sono de pais que todo dia morrem de medo de ver seus filhos sair às ruas e não sabem se voltarão a casa à noite. Então, esses são os temas que preocupam o brasileiro e que precisam ser endereçados e não ficar entrando em questões, e o PT vai tentar fazer isso, entrar em questões para colocar cada um no seu cercadinho de seguidores, porque esta é a única estratégia que o PT pode recorrer para evitar a vitória da direita. E nós não podemos cair nessa armadilha. Nós temos sim respondermos às questões, tratar de frente, mas página virada e endereçar esses temas que tocam o coração do eleitor e faz com que o eleitor, principalmente esse indeciso ou volátil, vote no candidato da direita.